Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada para lá de especial. Ela que é referência na sua área, nacionalmente, uma das grandes comunicadoras aqui do estado do Brasil. Cleide Costa Longa, muito obrigado. Eu que agradeço. Falou tanta coisa. Eu olho pra onde? Tem várias câmeras aqui, gente. Aqui ela vai ficar só em você. Ok, um luxo. Então, ó, beijo, prazer é todo meu. Tô feliz da vida, ainda mais com essa canequinha aqui, ó, café com leitão. Isso é um luxo, né? Ô, Bernardo, feliz por você, tá? Eu que tô muito feliz de você ter vindo aqui, porque assim, você é referência. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, né, da referência, demora. Como que começou a sua história com a comunicação? Mas nem você começou no rádio. Eu queria saber assim, qual foi sua ligação primeiro com rádio, assim, de ouvinte? Como é que era você? Você ouvia rádio, não ouvia? Você lembra desses primeiros momentos? O primeiro momento você ouviu rádio? Nossa senhora, eu lembro da época que a gente ia pra roça, na casa do meu nono, que a gente ouvia jogo e quando dava 6 horas tinha o terço. Então a gente tinha que rezar o terço com o rádio, entendeu? Porque não tinha televisão na época, né? O rádio sempre foi referência. Então, deu 6 horas, tá na hora de não sei o quê. A hora do Ave Maria. Vamos assistir o jogo. Falava assistir através do rádio, porque era um espetáculo, né? Então, assim, eu tenho as músicas. Nossa, eu tenho várias músicas que eu lembro nessa época que a gente só tinha rádio. Não tinha nem televisão, entendeu? Então, assim, o rádio era algo presente, assim como na vida de muita gente, mas na sua ali era especial. Fazia parte do cotidiano, da rotina, né? Fazia parte da rotina, dia a dia. Eu cresci ouvindo rádio, ouvindo os comunicadores, ficava louca com cada um que eu ouvia, tá? Mas não tinha pretensão nenhuma de trabalhar em rádio. Era só de ouvir e apaixonar mesmo. Era aquela coisa de viajar e conhecer o mundo através daquela caixinha pequenininha, esquisitinha daquela época, entendeu? Era massa. E você chegou a participar, assim, se aquela ouvinte que ligava ou não? Nunca. Eu não acreditava. Eu pensava assim, não, o rádio, nossa, gente, esse cantor tá lá dentro da rádio pra cantar. Eu pensava que era assim, que tava ao vivo ali no estúdio, né? Agora ao vivo na rádio tal, não sei o que lá. Aí entrava o cantor. Pra mim, todos os cantores estavam na porta esperando a vez dele. Eu pensava que era assim, eu não tinha fazendo ideia. Ah, que legal. E essa aí, mágica. Quando foi que começou assim, então assim, aí começar a entrar no rádio mesmo? Então, a sua primeira vez no rádio? Então, aí eu tava com 15 anos, assim, mais ou menos, 14 para 15 anos e tal. E aí montaram uma rádio lá em Nova Venécia, que eu sou de Nova Venécia, né? E aí, muito curiosa, que sempre fui, falei, deixa eu lá ver como é que é esse negócio de rádio, não sei o quê. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo. Entrei, olhei, eu falei, caramba, eu quero trabalhar aqui. Aí eu lembro que eu pedi para trabalhar e me colocaram como recepcionista da rádio. Naquela época, com 15 anos, você podia trabalhar, né? Hoje em dia não pode, mas naquela época eu podia. Aliás, eu tinha 2 empregos naquela época. Tinha 2 empregos. E aí comecei assim, na recepção da rádio e tal. E teve uma vez, só que não tinha mulher, só tinha homens. E homens de nome mesmo na época. O Silas Meirelles, que faleceu há pouco tempo agora, que trabalhou na Tribuna, ele foi a minha referência, assim. Ele começou a trabalhar na rádio que eu trabalhei, na Robusta, lá em Nova Venécia. Tinha o Alcimar Lopes. Nossa, o Glaucio, pensa num comunicador. Pode falar palavrão? Pode. Foda. Nossa, mas... Quem tá em casa, tá à vontade. O locutor, assim, foda. Pra mim, era o melhor comunicador que eu já tinha ouvido na minha vida, assim, né? E ele fazia qual horário? Fazia de manhã, era nobre. De manhã, era tipo nobre, de 8 a meio-dia e tal. Ele era o fodão mesmo. Só que ele tinha um problema com a comunicação. Ele brigava com a esposa, chegava lá e ele só falava hora ou alguma coisa. Eu tô mal e todo mundo tem que saber que eu tô mal. É difícil, você sabe. Trabalhar com comunicação, você tem que esquecer os problemas lá fora, né? E aí, acho que por isso que hoje ele não tá no rádio, entendeu? Mas era um comunicador que é uma pena que a gente não tenha no mercado, entendeu? Mas você tava ali na recepção. Tava na recepção. Aí não precisava... tava falando. Não. E aí, precisavam de uma voz feminina para gravar um comercial. E aí, o diretor foi lá, Cleide, grava ali. Aquela coisa, né? Eu falei, tá bom, daí. Aí eu fui, né, peguei o papel, fui lá. Naquela época, era rolo. Então, você não podia errar. Era 30 segundos. Eles colocaram o disco, né, para tocar naquele intervalinho que tinha de 30 segundos só da batida da música, né? E falava assim, você tem que gravar nesse tempo. Eu falei, eita. Aí, foi, tá bom. E eu adorei, eu me encantei. Só que ficou horrível, porque primeiro comercial, eu lembro como se fosse hoje. Até o comercial eu lembro. Você lembra? Lembro. Era o quê? Era Sapataria
Quatro Rosas. Nem existe mais isso lá em Nova Venécia. E a música era aquela assim... Olha o tempo. Aí gravei os 30 segundos certinho e tal. Claro, tive que voltar várias vezes, né? O produtor era o Big Beto, que ele não tinha um braço na época. Mas pensa, o cara sozinho no rolo. Cara, cheio de história pra contar mesmo, assim, quando eu entrei no rádio, é uma loucura. E aí gravei, eu odiei. Mas o cliente adorou e outros clientes começaram a pedir a minha voz. Aí eu já achei que eu era locutora. Eu falei, então eu quero um horário. E aí... Sensacional. Gravou um comercial e falou assim, gente, a partir de hoje, horário. Mas é porque a gente, quando é adolescente, a gente não tem noção dessas coisas, né? Então, hoje, quando entra alguém muito novo no rádio, eu fico muito feliz. Eu falo, caramba, era eu, ó, esse aqui, entendeu? E Deus me livre, não falo mal, muito pelo contrário. Tento podar, ajudar essa pessoa que está entrando agora no rádio, que é muito nova e tal. Coisa que eu não tive na época, uma ajuda, né? Ainda mais por ser mulher, não foi nada fácil. Mas eu consegui assim. Aí comecei a aprender a mexer na mesa com um locutor da madrugada. Eu vinha de madrugada por conta própria. Para ficar com ele, eu só falava assim, senhorzinho Malta, e a hora? Era o nome dele, senhorzinho Malta. Já falecido também, gente. Só falta eu, pelo jeito. Não. Falta muito tempo. Hein? Aí ele respondia a hora, agora tanto e tanto. Era só isso que eu falava. Mas só de ficar ali, mexendo naqueles botões na mesa, aprendendo a operar, para mim aquilo era um luxo. Então, eu peguei muito rápido, porque sempre fui curiosa demais. Deixa eu. E naquela época eu podia fumar, ir no estúdio, beber. Eu não fumava nem bebia naquela época. Aí, só que eu falava, então fica pra lá, senhorzinho Maldo, vai fumar lá, vai beber, que deixa eu aqui que eu vou comandar o negócio, legal, né? E ele vinha só na hora de falar. E naquela época a gente trabalhava mesmo. Hoje em dia você tem um computador, você põe ali, liga no automático e só vem na hora de falar. Mas naquela época, se você não trocasse o disco... acabava a música e eu quero ver, né? E aí? Então você então operava, assim, você aproveitou que ele... ele me deixou, ele me ensinou. E você fazia isso, pegava o disco, colocava... Pegava o disco, colocava a música, ficava ali na ponta da agulha, paranã, taranã, voltava a musiquinha. Ah, que legal. Os comerciais eram em cartucheira, colocava na cartucheira. Era uma loucura. Então, assim, estava operando, então, falando pouco, mas já estava assim, só falava a hora. Senhorzinho Malta e a hora. Não era nem a hora, né? Eu perguntava a hora. E aí, então, assim, você começou ali. Aí tava falando a hora, os clientes. Aí tinha mais gente, tava gravando, então, comercial. Aí eu continuei gravando. Um pedia, gravava, aí eu queria melhorar. Eu falava assim, gente, me ajuda, me tal, não sei o quê. E aí eu vi algumas dicas e tal. Comecei a ouvir outras rádios, tinha referência na época, era 98. É engraçado que, tipo assim, tem várias mulheres que eu gosto, mas a minha referência era o Jimmy Hall, era um homem. Eu adorava o jeito dele se comunicar, que era da Rádio 98 do Rio de Janeiro. E aí eu ficava assim, arrumava as fitas cassete na época para ouvir o que ele fazia, para poder aprender e pegar, né? Que naquela época é muito diferente de rádio de hoje, né? Hoje é mais comunicação, naquela época era pauleira, né? Era tipo um troço meio doido. Para começar os estilos das músicas, né? Que era mais rock and roll, né? E tal. É isso. Mas aí comecei assim. Aí um dia eu falei, olha, eu quero meu horário. Aí ele me deu um horário de 8 à meia-noite. E aí eu comecei a me destacar. Foi aí que eu comecei a me destacar, porque eu sempre me proponho a fazer o melhor, né? O que eu tiver que fazer, eu quero fazer o melhor, por mais que eu me sinta insegura. Só que engraçado que na comunicação eu não me sinto insegura. Sabe aquela coisa que tipo assim, eu vou me divertir? Então eu saio de casa para me divertir, eu saio de casa tendo certeza que eu vou fazer companhia e eu saio de casa tendo certeza que eu vou ter companhia. Aí é beleza. Então eu falo eu imagino uma pessoa, ou eu imagino 10, ou eu imagino uma família. Quando eu mando um alô para um cara que está num ônibus, eu imagino um ônibus em pé, segurando com a marmitinha pendurada, indo para o trabalho. Então é fácil trabalhar na comunicação, para mim, entendeu? Porque assim, eu consigo chegar até ele. E eu sempre fui assim. Eles sempre falaram assim, Cleide, você nunca foi locutora, você sempre foi comunicadora. E eu achava isso maravilhoso, mas naquela época a locução prevalecia. Graças a Deus as coisas mudaram e o que vale hoje? A comunicação. Se você for locutor hoje não tem muita vantagem no mercado, né? Mas o comunicador, ele só tende a crescer, né? Não, e quando você estreou, o programa era temático ou era musical? Você lembra assim? Lembro, era assim, de 8 às 10 da noite, era um negócio mais de rock. Então você tinha que falar em cima de umas músicas mais doidas e tal. Erase, essas coisas assim, Man at Work, aquela coisa da época, né? Anos 80, né?
E depois, de 8 à meia-noite, era romântico, Robusta My Love. Tinha tradução? Não tinha tradução, não. Mas tinha, assim, os meus patrocinadores eram motéis, era uma coisa assim, então eu fazia uma voz, mudava total. Eu saía do rock and roll com muita facilidade e ia pro a partir de agora, pode se preparar. Entendeu? Então, aí a gente entrava tinha essa coisa de brincar, de mudar, adorava. Que legal. Adorava. E eu mudava mesmo, entrava no clima. E quando alguém mandava um feedback, que era menos, né? Porque na época era só telefone ou carta, né? Telefone menos ainda, que quase ninguém tinha telefone na época. Então, quando eu recebia um feedback, eu tava no motel e eu ouvi a sua voz, fiquei louco. Aí é que eu falava mais macio mesmo. O cara, eu tô pensando, o cidadão ouviu, porque naquela época, igual você falou, era difícil. Parou, não, foi muito bom, vou mandar uma carta. Pra falar. No outro dia, vou mandar uma carta. Então, você recebia muita carta? Muita. Oh, que legal. Muita. Teve um programa que eu fiz uma vez, na rádio que eu trabalhei em Castelo, na Rádio Cultura de Castelo, foi engraçado, que eu falei assim... Eu fiz umas fotos minhas, porque eu fiquei pouco tempo na rádio. E eu sabia que tinha muita gente que queria me conhecer e que não deu tempo. E a rádio era muito ouvida, ela pegava até lá pertinho do Rio de Janeiro, aquela região toda ali, né? E aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para esses ouvintes. Aí eu fiz uma foto bonitinha e falei no ar. Falei, olha, eu tô indo embora, mas eu deixei uma foto com muito carinho para vocês aqui na recepção. Fiz 500 fotos e o pessoal caiu na gargalhada da minha cara, porque isso não tem muito tempo. Aí, ou seja, quem é que vai na rádio buscar uma foto do locutor, entendeu? Só que no mesmo dia acabou as 500 fotos. Eu fiquei muito feliz. E parece que vem gente de Monteiro, isso aqui, lá dos interiores todos, assim, sabe? Lá do sul do estado. Fiquei muito feliz, muito radiante, assim, né? Outro lugar que eu deixei muita saudade também. E tenho também saudade daqueles ouvintes lá. Tanto que tem gente que me chama de Tia Cleide até hoje, que lá eu fazia programa infantil. Olha como é que muda. Peraí, então você saiu dessa rádio e foi pra essa outra? É porque se eu for nós vamos por partes. Pode ir por partes. A gente aqui tem tempo, então, a gente faz 2 episódios, não tem problema. Vamos por partes, então. Eu comecei lá na Robusta, em 89 para 90. E aí comecei ali e logo depois, acho que, uns 7 anos depois, a Novo Tempo comprou a rádio Robusta. E na época foi muito triste, porque o cara abriu mão de todos os locutores, mas quis ficar comigo. E eu, então, passei a ser a primeira locutora feminina da Novo Tempo. Aí eu fiquei feliz por isso, mas para mim foi um choque, porque primeiro que eu não esperava aquilo e segundo que era muito diferente de tudo que eu tinha imaginado para minha vida. Imagina aí eu já tinha os meus 18 anos, eu estava no auge da loucura do rádio, fumava, comecei a experimentar um pouquinho de cerveja naquela época, eu já estava ficando meio doida, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar aqui não. Eram 5 horas de música gospel. E o que eu podia falar eram versículos da Bíblia. Tá tudo bem, mas não era o meu estilo. Fora que eles me obrigaram, na época, a ir trabalhar de saia, tirar meu brinco, não usar batom. Aí pra igreja? Não, aí pra igreja eles não me cobraram. Mas assim, eu tinha que pelo menos, quando fosse trabalhar aí de saia, ter o cuidado. Lá fora eu podia ser quem eu quisesse, mas na rádio não. E aquilo começou a me incomodar, porque, tipo assim, não é que parecia, eu não estava sendo a pessoa que eu era, não sou eu. E aí e eles me fizeram uma proposta muito legal, que eles queriam inaugurar várias rádios em todo o Brasil e queriam que eu fizesse a inauguração dessas rádios. Nossa. Então era muita responsabilidade para uma menina de 18 anos. Adorei o convite, achei assim muito bacana da parte deles de me convidar. Falei, então eu acho que eu sou foda, né? Pensei, né? E cheguei a fazer algumas inaugurações de algumas rádios, mas isso não me encantou. Ganhava bem, mas sabe aquela coisa que eu falei, não é o dinheiro, não é isso. Eu gosto de comunicar, eu gosto de brincar, eu gosto de falar besteira, putaria eu nunca falei no ar, né? Você me conhece, a gente já trabalhou juntos. Mas, assim, fora do ar eu sou uma pessoa desse jeito, que falo besteira, falo putaria e tal. E aquilo estava me incomodando um pouco, porque eu saía na rua, a pessoa achava que eu era aquilo que eu estava no rádio. Eu não sou aquilo. E aquilo estava me incomodando. Eu estou mentindo pro ouvinte, então estava me fazendo mal. E aí eu pedi conta. Aí quando eu pedi conta, eu fui para Castelo. Aí cheguei em Castelo, lá foi muito difícil, porque o cara... Posso ir falando? Pode, aqui fica à vontade, eu estou em casa. Então, lá em Castelo, o dono da rádio, César Nemer, ele, na época, ele falou assim,
Primeiro que ele não quis me atender. Eu fiquei um dia inteiro na rádio esperando para ser atendida. E na hora que ele viu que era eu, que a moça falou, a secretária dele, a Jussara, lembro de tudo, né? Porque foi eu que passei, né? Aí ela falou assim, a locutora tá ali. Aí ele falou assim, mas eu não aceito locutora, eu não tenho locutora. Não, tipo assim, na minha rádio não existe locutora. E eu tava no auge da TPM. Eu fiquei tão nervosa que eu levantei. Eu falei assim, olha aqui, doutor César. Todo mundo chama ele de doutor César, né? Aí ele, pois não. Aí eu falei assim, eu tô aqui o dia inteiro. Eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho a minha vida. Eu tô aqui esperando pro senhor me ouvir. O mínimo que você tem que fazer é me ouvir. Depois que você me ouvir, você é uma merda, não serve pra minha rádio, aí eu vou embora. Mas enquanto isso, eu não saio daqui. Aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Venci ele no cansaço, assim. Aí levou pra sala de produção. E lá tentou me sacanear, porque na hora da gravação, ele conversando com o Maxwell lá, que era o produtor, e meu amigo, hoje locutor, ele falou assim, eles me deram um estilo para gravar que não condizia com a música que estava tocando. Isso quebra o locutor. Igual isso eu tô querendo dizer, gente, para quem não entende, é uma trilha, tá tocando tats, 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 e você tendo que ler assim, então, o que acontece? Não vai bater, não vai casar, não vai ficar bonito, né? Mas eu fui. Mudei, tipo assim, eu li o texto do jeito que eles queriam, mas fui no estilo, me deram até uma nota de falecimento. Nossa. Eu li nota de falecimento com muito prazer, entendeu? E aí, beleza. Na hora que eu fiz, ele falou assim, realmente você é muito boa. Aí eu falei assim, então, muito obrigada. E aí, Zé Buceta, né? Aí eu falei assim, então, muito obrigada. Virei as costas aí. Aí ele falou assim, volta amanhã pra gente conversar. Aí voltei, ele me propôs, ele falou, qual é a sua proposta? Aí eu queria levar lá pro sul do estado o programa infantil, que era um programa muito legal que eu fazia, que eu cheguei a fazer lá em Nova Venécia, que era muito legal, que era músicas infantis daquela época, Trem da Alegria, Xuxa, taranã, e eu queria ter, tipo assim, recebia cartinhas e lia as cartinhas das crianças, era legal, isso, era legal. Muito gostoso. E aí ele falou assim, mas um programa novo e tal, não sei se isso vai vingar no rádio. Aí eu falei assim, olha, eu posso te garantir que vai ser sucesso. Aí ele falou, então tá, então me vende 5 patrocinadores, traz para mim, né, os 5 patrocinadores desse programa, no valor de tanto, que eu não lembro hoje, e que eu te dou esse programa de 9 às 10, 1 hora de programa. Aí eu falei, beleza, tá bom. Com 5 patrocinadores? Numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar em Castelo. Mas eu consegui vender, que eu tenho lábia boa. Eu sou péssima vendedora, mas eu sei conversar. E eu falava, eu era sincera. Você estava trazendo a sua verdade, seu programa, mas seu projeto. Isso. Eu chegava e falava assim, gente, eu tenho um programa, não sei o que lá, mas o César, né, me pediu para eu arrumar um patrocinador. E é difícil, porque eu não conheço ninguém na cidade. Você precisa acreditar em mim. Então, eu falava a verdade. E aí eu consegui 5. Aí cheguei lá, falei assim, tá aqui, ó. Aí ele, vou ter que te dar o programa então. Aí me deu o programa. Ele tava trazendo de tudo, você não tem Ele queria que eu desistisse, entendeu? Pois é. Mas aí eu consegui, o programa foi um sucesso absoluto, de 5 patrocinadores. Depois, na outra semana, já tinha 10, mas eu não quis, porque eu falei, precisa ser 5. Espera esse acabar. Tem um prazo de 3 meses. Quando terminar os 5, a gente pega outro. Aí eu fui Zé Buceta. Aí eu falava, não é assim não. Não vou encher o programa de comercial, não. O programa de 1 hora. Não, aí passou para 2. Depois passou para 3, entendeu? Foi melhorando, né? Aí, graças a Deus, o tempo que eu fiquei lá foi muito bacana. Consegui o respeito dele, mas não foi fácil, foi suado. E eu tenho muita felicidade em falar que até hoje a rádio dele tem mulher, por minha causa. Eu fico muito feliz e... Eu sou uma das poucas locutoras amiga dele até hoje, que ele, tipo assim, faz questão de que eu esteja presente nos aniversários dele, lá no sul do estado e tal, porque tem muito respeito pelo meu trabalho. Isso para mim é maravilhoso, né? É impagável. Aliás, todos os lugares que eu passei, graças a Deus, deixei uma portinha sempre ali entreaberta. A gente nunca sabe, né, Bernardo? Se tem que voltar, se precisa voltar, né? Então... E você falando isso de ter continuado a ter mulher locutora na comunicação, porque se as pessoas que estão assistindo, que forem ouvintes de rádio, mais antigos, vão lembrar que a maioria era só homem. A rádio era só homem. Nossa, era raríssimo ter uma mulher. Uma locutora tem rádio que falava, né? Cheguei a ouvir de alguma... Que tinha essa coisa, que mulher não trabalha como locução. Assim. Isso aí. Ou quando trabalha num horário muito lá, assim, aquele horário, sabe, bem de madrugada ou alguma coisa. Deixa pra lá, não precisa dela não, entendeu?
E eu sempre vi a mulher como um charme no rádio, entendeu? Porque, assim, adoro a voz do homem, eu acho fundamental a voz do homem no rádio, adoro, amo. Mas a mulher tem que ter um charme, sabe? Tem que ter, eu acho que a mulher entra como um charmezinho gostoso, uma coisa bacana no rádio. Acho massa, igual hoje eu estou trabalhando numa rádio que tem eu, Sol, Carol e Nath. 4 mulheres. Sabe quantos homens tem? 2. Isso aí, a gente olha para pouco tempo atrás, 4, 3 anos, era um negócio... Impossível. Impossível de olhar. E eu vou te falar, tá? Ainda hoje, em alguns lugares... E líder de audiência, hein? Líder de audiência, amém. Mas, tipo assim, ainda hoje, em alguns lugares, eles ainda pensam dessa forma. É difícil aceitar a mulher. A mulher, ela precisa brigar, talvez como eu briguei. Falar não quando eu precisei falar, porque eu também sou meio nojentinha, né? Não é qualquer coisa que eu aceito, não é de qualquer forma que vai, só porque eu quero muito, é meu sonho. Não é assim. Entendeu? Eu mostro que eu sou profissional. E tem que ser profissional comigo também, senão não tem essa, não. E aí, depois de lá de Castelo, eu era casada, né? E eu fui para Castelo, na verdade, porque o meu ex-marido, ele quis abrir um negócio lá. Então, larguei o meu emprego em Nova Venécia e fui para lá. Como eu sempre gostei de trabalhar em rádio, falei, vou tentar o rádio lá. Só que o negócio dele não deu certo. E a gente já tinha 2 filhos. Aí eu falei, eita, agora lascou, né? Aí ele falou assim, preciso voltar para Nova Venécia. Aí eu falei, tá bom. E aí, nesse meio tempo, o João Cremasco, da Rádio Nova Onda, acabou me chamando para também voltar para Nova Venécia. Aí casou uma coisa com a outra, voltei para Nova Venécia, fiquei lá, não lembro se foram 18 anos em Nova Venécia, não lembro. Eu sempre trabalhei muito tempo em pouquíssimas rádios, mas muito tempo em todas elas, né? E aí eu trabalhei na Nova Onda muitos anos e foi um momento maravilhoso voltar para minha cidade. Trabalhava num horário nobre, sabe? Mas aí você não estava fazendo um programa infantil. Não. Você voltou Quando eu com voltei, outro estilo de... eu já voltei para trabalhar em horário nobre. Lá era de 9 às 2 da tarde. Então peguei... e também sempre líder de audiência. Onde eu ia, graças a Deus, eu tenho essa coisa boa em mim, assim. Onde eu vou... Coincidência, hein? O trem ganha. Vamos colocar a Cleide para de madrugada tá perdendo. Madrugada começou a ganhar. Aí por aí vai, entendeu? Então, graças a Deus. Acho que é o respeito que a gente tem pelo ouvinte, pelo trabalho, pela empresa, isso tudo conta muito, né? Aí de Nova Venécia, casamento acabou, aí o marido voltou para... Não, mentira, antes de acabar o marido voltou para Vitória, eu vim também. Sempre assim, o marido vai, tá bom, então vão. Aí eu vim para Vitória, e aqui em Vitória, eu vim porque era a Jovem Pan que queria me chamar, queria que eu trabalhasse lá. Só que eu não sou estilo jovem. Sabe? Eu gosto de ouvir rádio jovem, adoro. Mas eu não gosto de falar pro jovem. Eu gosto de falar pra povão, sabe? Meu negócio é mais popular. Aí eu falei assim, cara, vou lá, ouvi a proposta, ouvi, gostei da proposta, achei legal o que eles falaram, porque eles não queriam que eu fosse uma locutora, eles queriam que eu fosse o que eu sempre fui, comunicadora, mesmo dentro da Jovem Pan, que era um outro estilo naquela época, mas eles queriam que eu trouxesse a comunicação naquela época, né? Eu achei muito legal, seria um desafio. Mas eu falei assim, já que Jovem Pan me quer, eu vou na Litoral. Para quem mora em interior, e aqui também na Grande Vitória sabe, que a maior rádio que tem no Espírito Santo é a Litoral FM, né? Aí eu falei assim, vou na Litoral. Porque eu sou foda, eu vou conseguir um emprego lá. Vou logo na maior, na afiliada da Globo. Mas eu sempre fui assim, Bernardo. Eu sempre fui assim. Tipo assim, eu acredito muito no meu trabalho. Se eu não acreditar, eu tô lascada, né? Você tem total razão. Aí eu cheguei lá na Gazeta, não foi nada diferente dos outros lugares que eu fui pedir emprego. Cheguei lá, levei meu disquinho, que na época já era um CDzinho, né? CD. Disquinho da época lá, né? Um CDzinho. Aí cheguei na recepção, falei com a Ângela, falei, Ângela, queria falar com o gestor das rádios e tal. É o Cleiton. Aí eu falei assim, chama ele pra mim. Ele está ocupado, está numa reunião. Eu venho do interior, mas não sou burra, né? Aí eu falei assim, tá bom, Ângela, vou esperar essa reunião acabar, não tô com pressa. E aí fiquei ali na recepção, tal, passou 1 hora e meia, não sei o que, e nada. Eu falei, Ângela, você pode ver se a reunião acabou? Ela falou, Cleide, eu tô achando que você não vai ser atendida hoje, ele tá muito ocupado. Aí ela falou assim, eu já tinha contado minha vida toda pra mulher, né? Na recepção. Até que você decorou o nome dela. Aí ela virou e falou assim, deixa seu CD aqui comigo que eu entrego pra ele, eu te dou a minha palavra que eu entrego. Eu falei, minha filha, eu trabalho em rádio, eu sei como é que é. A pessoa vira as costas e quebra o disco. Às vezes quebra até o outro locutor que tem inveja do outro entrar,
para não mostrar pro chefe. Tem isso, né, Bernardo? A gente sabe disso, né? Tem muita gente que quer te ajudar, mas também tem muita gente que quer pisar em cima de você nesse meio que a gente vive, né? Aí eu peguei e falei, não, minha filha, eu acredito em você, Ângela, mas eu vou esperar ele. Aí eu vi uma movimentação, eu acho que ela estava falando com ele assim, essa menina é muito chata, ela não vai embora. E ele veio. Ela não vai sair daqui. Tipo assim. Aí ele veio da recepção, assim, chegou na recepção e falou, você que é a locutora, não sei o que e tal. Eu falei, eu mesma. Aí ele falou assim, pode me dar aqui o CDzinho? Eu não dei, eu fiquei com o CD na mão, eu falei assim, eu quero que você ouça junto comigo. Aí ele falou assim, você não acredita que eu vá ouvir? Eu falei assim, posso até acreditar, mas eu prefiro ouvir junto com você. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Bernardo, tudo foi muito difícil. Cleiton é meu amigo também, você conhece o Cleiton, tipo assim, a gente se dá muito bem, graças a Deus, mas não foi fácil. Não é fácil. Aí levei o CDzinho, gente, e tudo que eu gravo pra mostrar meu trabalho, eu mostro erro, eu mostro o que eu sou, porque eu não sou perfeita. Né? Então, no CDzinho tinha então o seu material tinha erro? Tinha. Era uma abertura de programa que tinha erro, que tinha umas brincadeiras, que tinha umas bobeiras, que é o meu jeito. Eu faço questão de não cortar. Eu faço questão de mostrar quem eu sou. Porque o que adianta mostrar um negócio montado bonitinho se na hora do vamos ver do ao vivo eu vou errar? Ninguém é perfeito, a gente erra. Só que eu queria mostrar que quando eu erro, eu passo por cima e tô morrendo de rir. Que eu consigo dar a volta por cima quando eu erro. Que eu consigo me virar quando o monitor pifa, que você tem que reiniciar. Ninguém vai perceber. Entendeu? Improviso no rádio é muito importante. Porque é ao vivo, né? Então, você continuar o improviso até você resolver um problema que tá ali por trás e ninguém tá assistindo, cara, eu consigo fazer isso. Aí eu peguei e eu gosto de mostrar isso. E foi o que chamou a atenção dele. Aí ele falou assim, nossa, que legal, não sei o que, taranã e tal. Aí, beleza, gostou. Ele falou, não aceita a proposta de ninguém, que eu vou dar um jeito. Porque na época ele tinha até uma rocha. E olha como é que são as coisas. Aí ele falou assim, a gente já tem uma locutora, a gente não pode aceitar duas. É o pensamento, tá vendo? Aí eu falei, mas por que não? Aí ele falou assim, não, porque é o sistema da empresa, não sei o que, taranã. Não sei se era, nunca entrei nesse coisa, mas como eu sempre ouvi não de rádio que não tinha nenhuma, imagina para colocar duas, né? Então pior ainda, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, não tem problema não, mas eu tô vindo para Vitória semana que vem e se você não me aceitar, claro que eu vou aceitar outras propostas. Falei assim. Aí eu fui Zé Bucetinha mesmo, né? E aí beleza, ele já me ligou, a Thelma entrou de férias, ele pediu para eu fazer as férias dela. Que horário, tadinha da bichinha. A Thelma fazia um horário de 10 às 2 da manhã. Nunca fiz esse horário na minha vida. 10 às 2 da manhã. Que horário, filha da puta. Na Litoral? Na Litoral. Porque era assim, era um horário que você não dorme nem antes e nem depois. Como é que você chega em casa 3 da manhã ligadaça de ter falado no ar 5 horas ali, 4 horas? E tem uma vida pra resolver, né? O pessoal esquece que tem que pagar conta, como é que vai resolver? Entendeu? Aí, tipo, você fala, gente, e agora? Aí, tipo assim, pra mim foi o pior horário que eu fiz na minha vida, foi esse. Porque eu não conseguia dormir antes, que eu tinha que me preparar pra ir trabalhar. E quando eu chegava em casa, estava pilhado, todo mundo dormindo, as crianças e eu assim, esperando o sono. Horrível, mas eu fiz os 30 dias. Para mim foi desafiador, porque eu saí de uma rádio do João, lá em Nova Venécia, que é uma rádio católica, apostólica, romana, aquela coisa, tudo muito certinho, para vir para uma rádio que falava assim, tá no ar, novas amizades. E você que é homem, que quer outro homem, entendeu? Você que é mulher, que quer outra mulher. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu posso falar isso no ar? Porque lá eu não falava, lá a gente não falava essas coisas, né? Não que eu fosse contra, nunca fui. Para mim, eu sou a favor do amor, seja ele como for, né? Mas assim, no rádio, na comunicação, para quem vem, sexta-feira seguindo a norma da empresa, né? Sexta-feira da Paixão, lá em Nova Venécia, ninguém falava. Era só a hora. Justamente porque Sexta-feira da Paixão é silêncio, é paixão de Cristo. Olha a rádio que eu trabalhei. Então eu saí dessa rádio. Eu não sabia disso. Pois curiosidade. Então. Sexta-feira era só hora. Só hora. E a gente ficava 5 horas trabalhando só pra falar a hora. Aí dava 3 da tarde, tinha um terço, tinha não sei o que lá, alguma coisa de Bíblia, então, mas era assim, outro estilo, outra pegada. Total diferente. Tinha, tipo assim, nos dias normais, era uma rádio normal, muito parecida com a Litoral, a Nova Onda, muito parecida. Aliás, a Nova Onda, ela copia muito a Litoral, né? E não é à toa que é o sucesso que é também, né? Uma rádio muito poderosa. Mas aí, muito engraçado. Na Sexta-feira Santa era assim. A gente trabalhava e ficava assim, morrendo de sono, porque não falava, era só a hora, entendeu? E silêncio, porque é dia de silêncio. Aí eu vim para silêncio Litoral. na rádio. Eu lembrei de Marcelo falando uma rádio que fez minutos de silêncio.
Porque rádio a gente não... Mas será que é verdade? Eu não acredito. Marcelo é mentiroso. Ele tem muita história. Que assim, falou, não, agora vamos fazer um minuto de silêncio na rádio. E rádio não ficar em silêncio todo mundo... Um minuto vai desligar a rádio, vai mudar de estação? Ué, que isso? Silêncio na rádio. Mas era assim, era só música instrumental na Sexta-feira Santa. Era hora e música instrumental. Não podia ter alegria na rádio, não podia ter as músicas normais que a gente toca, entendeu? Era só instrumental. Beethoven, não sei o que lá. Tarará. Só isso. Kennedy. Totalmente estilo. Total. E aí você na Litoral fazendo esse horário de madrugada, fez as férias. Aí fiz as mas férias. Já tinha assim, você vai fazer só as férias ou já tinha certeza que ia continuar? Ele estava tentando me contratar. Então você ainda não tinha certeza que ia ficar... Eu já tinha certeza. Você já? Eu já. Mas assim, como eu falei, eu não quero tomar lugar de ninguém, eu quero agregar. Se eu puder entrar aqui para poder fazer a rádio crescer, vai ser maravilhoso para mim. Não quero tomar lugar de ninguém. Ainda mais tomar o lugar de uma mulher, eu vou me sentir o cocô do cavalo bandido, né? Aí falei pra Thelma, não conhecia ela, mas falei assim, ó, você vai nas férias na fé de Deus. Primeiro, porque eu não quero esse horário nunca na minha vida. Eu falei. E segundo, que eu não vim aqui pra tirar uma mulher do rádio. De jeito nenhum. Aí, beleza. Se ela acreditou, não sei, mas foi sincero do fundo do meu coração. E aí, passou. Aí a Camila Domingues trabalhava na Gazeta AM, que até então era AM. Aí ela saiu de férias. Aí ele pediu pra eu fazer AM. Pra mim foi maravilhoso, que eu nunca tinha feito AM. A experiência legal, do AM. Você fez AM também, você sabe o que eu tô falando, né? Muito bom. Eu me apaixonei pela AM, assim. Mas eu sou FM. Minha paixão mesmo. Hoje é digital. Aí eu fui, aí fiz as férias da Camila. E depois vim pra Litoral pra trabalhar como... Como é que fala? Folguista. Folguista, isso aí. Aí eu trabalhava um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite, um dia de madrugada, não sei o quê, porque a rádio funcionava 24 horas, né? Hoje não mais, mas na época era 24 horas. Então você estava como folguista, fazia horários diferentes, como é que era isso? Foi maravilhoso pra mim. Eu sempre vi que o cara, pra fazer a folga de outros locutores, ele tem que ser o melhor da rádio. Porque ele precisa saber fazer todos os horários. É muito difícil isso, cara. Por exemplo, você saber trabalhar de madrugada pros ouvintes da madrugada, o respeito que você tem que ter para aqueles ouvintes da madrugada, e você saber falar para aquele de horário nobre, que sabe que o cliente tá ali cobrando aquele testemunhal que tem que ser lido. Se você sabe fazer isso tudo, cara, você é foda. Não tem essa. Você falando isso, me veio assim, por ter trabalhado em rádio, conhecer essa percepção que muitas vezes muitas rádios têm ao contrário. Colocam uma pessoa na folga que não é muito boa, às vezes está começando. E o que acontece com essa rádio? Ela afunda. Porque se ele coloca o pior para ser o folguista, vai cagar todos os horários, não é? Tem que colocar o melhor para fazer todos os horários. Porque o ouvinte não pode sentir falta daquele que ele está acostumado. Lógico. Também. Enfim. Igual, por exemplo, na época eu fazia a folga do Rubinho. Cara, Rubinho para mim é o melhor comunicador. Aí aquela gargalhada gostosa, aquela coisa gostosa. Se coloca alguém que fala assim, então agora de manhã, não sei o que lá, eu tentava chegar o mais próximo da alegria do Rubinho. E devo ter chegado, porque o povo gostava quando eu fazia a folga dele. Não é à toa que hoje eu tô fazendo o horário que ele fazia, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso casa. Então, o folguista precisa ser, sim, o melhor locutor da rádio, porque ele precisa ser tipo Coringa. Você é bom aqui, você é bom aqui, você é bom aqui. Eu preciso de você que agora faça um jornalismo. Você vai fazer bem. Então, se você conseguir fazer isso tudo, caramba, você é ruim? É o pior da rádio? Impossível. Não consigo olhar assim. Você ficou muito tempo fazendo folga? Não sei, não conto o tempo, mas assim, eu fiquei algum tempo. Aí depois, não sei te falar quanto tempo não, mas eu fiquei um tempinho sim. Aí depois eu ganhei um horário de 4 às 8 da noite. Que eu não funciono à tarde. Gente, eu não funciono à tarde. Eu sou sonsa à tarde, igual esse horário que a gente tá aqui. Não, mas tá funcionando bem. Tá, então, mas eu sou sonsa, tá? À tarde, nossa, eu sou da manhã, da madrugada. Não sei se porque sempre trabalhei, ou na maioria do tempo de rádio, eu sempre trabalhei pela manhã. Então, a desenvoltura é melhor e tal. E eu sei que eu preciso mudar um pouco a minha fala, porque os ouvintes da tarde são diferentes dos ouvintes da manhã. O locutor, ele precisa saber disso para respeitar o ouvinte dele, né? Não adianta eu falar uma besteira que eu falaria de madrugada lá, falar 8 horas da manhã, que eu sei que quem tá varrendo casa e me ouvindo não vai gostar de ouvir, entendeu? Eu tenho que ter esse feeling, esse cuidado, né? Mas aí eu ganhei esse horário, graças a Deus, ganhamos na audiência, taranã, foi massa. E aí depois trabalhei de meio-dia às 4, bastante tempo também. Inovamos no rádio, trabalhamos em 2 locutores na época para fazer um negócio diferente. E eu tenho essa facilidade de trabalhar em equipe. Então, assim, com todos que eu trabalhei
o casamento aconteceu, graças a Deus. Primeiro foi o Thiago, depois um tempo com o Holliber, depois com Juliano Romano, Michel Bermudes, Luiz, agora com a Sol. Entendeu? Mas, tipo assim, e casa, tem que casar. Primeiro porque, assim, eu vejo, claro que toda rádio tem uma estrela, né? A pessoa se acha meio estrelinha, não sei o que lá. Tem. Tô brincando. Mas assim, o que acontece? Eu tenho uma facilidade boa de... Se a pessoa quiser aparecer demais, ela vai aparecer. Eu vou deixar ela aparecer, entendeu? E aí, com isso, quem aparece sou eu. Porque quando a pessoa quer aparecer demais, ela acaba se queimando. E eu tive alguns contratempos, assim, de trabalhar com alguém que a pessoa queria muito, entendeu? E eu deixava. Ai, querido, o microfone é todo seu. Tipo assim, eu sempre tive essa facilidade, né? Mas, ao mesmo tempo... tentava educar. Olha, vamos tentar fazer assim, vamos tentar falar um de cada vez para não ficar embolado no ar. Quando o ouvinte estiver falando, vamos falar mais baixinho para a nossa voz não aparecer mais do que a dele, porque o principal é o ouvinte. Sempre falando que quem fala mais, quem tem que falar mais no rádio é o ouvinte, ainda mais nos dias de hoje, né? Tem dado certo e acho que é isso aí. Quando eu falo que você é referência, conhecendo ainda mais a sua história, estando aqui conversando com você, desde quando você gravou o seu primeiro comercial, a sua preocupação era com o ouvinte. Então, assim, pouquíssimas pessoas que estão no cotidiano, fazendo no automático, tem essa coisa de todo momento estar preocupado com aquele que é a pessoa principal. É o principal. Que é o ouvinte. Então, você traz isso, você traz um respeito para o ouvinte que é impressionante. Eu tenho, graças a Deus. Então, assim, que quando a pessoa está pensando em aparecer, quando a pessoa está pensando em outras coisas... não, aqui muda ali o comercial, esquece o ouvinte, o principal, que sustenta, né, e o que faz e o que leva a pessoa a ser diferente no mercado, no que ela faz, ela comunica. Por que aquele comunicador ali ele é diferente? Porque ele se preocupa com o ouvinte. E hoje em dia, como é que você vê assim? Porque antigamente não tinha a rede social tão forte na comunicação do rádio. A rádio sempre foi aquela coisa, a rádio vai morrer, nunca morre. Não. E como que ele absorveu, como você vê que ele absorveu as redes sociais? Como é que é hoje pra você? Isso aí, tipo assim, é engraçado falar porque eu sou de uma outra geração, né? E da geração que eu fui, se eu parasse no tempo, eu tava lascada. Eu tinha ficado lá atrás, como muitos dos meus amigos radialistas ficaram, infelizmente, que eu ouço ainda hoje no ar às vezes e fico assim, que pena. Entende? Porque assim, não acompanhou. Eu adoro mudar. Eu adoro crescer. Eu adoro aprender. Como eu te falei desde o começo, eu sou muito curiosa. Então, assim, até no linguajar. Você vê que eu tenho um filho adolescente que, às vezes, eu adoro entender o que ele está querendo dizer. O que significa aquilo, não sei o que lá. E por que não levar para o rádio? Eu tenho adolescente me ouvindo, entendeu? Eu tenho uma mãe que tem adolescente. É mais fácil eu me comunicar com ela, com o linguajar do filho dela, do que outra coisa. Então, boba eu seria se eu não me adequasse. A mesma coisa aconteceu com essa nova tecnologia. Entrou o Instagram, entrou isso, entrou aquilo. Seja o que for que estiver entrando, a gente vai agregar no rádio. Besta é quem não agrega. Bobo é quem fica no tempo. Não, porque o rádio tem que ser assim, não sei o que lá, aquela coisa padrão. Não existe isso. Se você for assim, você tá lascado. Aí a primeira coisa que eu lembro que eu fiz foi pedir licença. Eu falei assim, olha, eu quero trazer os ouvintes através do WhatsApp. Eu quero, e nós fomos a primeira rádio a fazer isso, graças a Deus, aqui no Espírito Santo. E se eu não me engano, fui eu, tá? Que insisti muito. Eu falei assim, eu quero, vamos trazer. Mas foi uma briga na época, porque o áudio pode sair ruim. Não, a gente passa de um telefone para o computador, do computador ele limpa e vai para o ar, não sei o que lá. Não entendo muita coisa de tecnologia, não, mas eu sei que tem como, entendeu? E foi batata. E aí foi indo, e hoje em dia a gente não dá conta, porque eu sei, os ouvintes querem falar, eles querem estar presente. E se você deixa ele entrar na sua casa, como a gente entra na casa dele, caramba, sucesso, não é? Tipo assim, como eu te falei, se eu parasse... não vou trazer esse meu ouvinte através não sei o que lá. Cara, igual, por exemplo, eu recebo coisas no WhatsApp da rádio que eu posto no meu Instagram, que é do ouvinte, sabe? Às vezes ele nem sabe o que eu postei. Ou às vezes ele vai lá, eu nem sigo esse ouvinte nem nada, mas ele vai e descobre, Cleide, você postou minha foto, não sei o quê. Tá conversando do cavalo, né? Como é que foi? De ouvintes de fora do país. Foi, né? Então, tem muito ouvinte do mundo inteiro, graças a Deus. Mas é porque eu tenho mania de falar assim, gente, vocês são nossos olhos, porque a gente tá aqui trancado. A verdade é essa, né? O rádio é trancado. Por mais que eu esteja ali com toda a tecnologia, mas eu quero o ouvinte comigo. Sou boba.
Aí eu fico assim, vocês são nossos olhos. Então, se você puder me passar a informação do trânsito, ou se tem alguma coisa, se tem alguma promoção no supermercado que você está indo, ou se não sei o que, manda para mim. Entendeu? Fala comigo, manda um áudio, manda uma mensagem de texto, seja o que for. E o ouvinte participa dessa forma. Ele vai falando, ele vai se abrindo, ele vai contando, ele vai, entendeu? Ele quer falar também. E aí é engraçado porque dias atrás um cara, né, um ouvinte nosso lá da Inglaterra, ele falou assim, você quer saber a notícia do trânsito, né? Vou te passar a notícia do trânsito. Mandou um vídeo do trânsito lá na Inglaterra, ele num cavalo, que era feriado na cidade dele, ele no cavalo andando, falou, olha como é que tá o trânsito aqui. Sensacional. Muito engraçado. Aí eu postei, e não posto só isso, eu posto carona do caminhoneiro que tá trafegando, seja por onde legal. for, aqui no Espírito Santo ou fora. O que eles mandam para mim, eu costumo postar na rede social. O cara pedalando, me levando no fonezinho de ouvido. E eu sempre falo assim, ó, de carona com o meu ouvinte, entendeu? Da mesma forma que eles vêm para cá, eu também gosto de externar. Eu gosto de colocar eles nas minhas redes sociais também. Talvez na rádio, não. Tipo assim, eu não coloco no da rádio. Mas no meu, sim. Meu particular. É meu ouvinte. Eu adoro estar com ele. Então, assim, eu vou colocar. E tem me feito bem, e deve né? ter ouvintes que te acompanham há bastante tempo, né? Tem uma galerinha. E você tem alguma história assim que te marcou nessa coisa do carinho do ouvinte? Tem muitas, Bernardo. Tem histórias, assim, muito tristes e histórias muito felizes, assim, sabe? Eu tenho um ouvinte que eu fui madrinha de casamento. Nossa. Que, tipo assim, fez questão de que eu fosse. Eu não gosto muito de misturar as coisas, né? Porque, assim, meu ouvinte é meu ouvinte na rádio. Lá fora, não. Lá fora eu sou mãe, eu sou namorada, eu sou uma mulher que batalha pra caralho, sabe? Você sabe disso. Então, assim, eu não misturo as coisas. Eu não vou na casa do ouvinte. É muito, muito raro isso acontecer. Mas, na rádio, não. Eu sou a locutora e sou toda do ouvinte. E aí, ultimamente, eu tô fraquejando nisso. Porque... Você foi lá, virou madrinha. Virei madrinha. E aí teve tem uns ouvintes que eles desabafam muito com a gente, né? Você vê, eu trabalho em rádio desde 15 anos de idade, eu sempre tive essa facilidade do ouvinte me contar a vida dele. Conta, e se abre, sabe? Fala e tal, às vezes coisas maravilhosas e às vezes coisas terríveis de se ouvir. Nossa. E eu não consigo ficar imparcial. Aí eu dou uma de psicóloga, né? Aí eu vou. Mas dizem que todo locutor é um pouco psicólogo também, né? Mas já aconteceu, Bernardo, tipo assim, de eu salvar um cara que estava indo se matar. Nossa. E não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. A única coisa ruim disso é que o meu dia acaba. Por mais que eu tenha conseguido alguma coisa com ele, é muito triste você imaginar assim, eu recebo, às vezes, 20 mil mensagens no meu horário. Não dou conta. Quantos passaram que eu não consegui atender? Entende? Aí eu fico com aquele meu coração assim, porque eu não... Por exemplo, o meu horário é muito corrido mesmo, de madrugada. É uma loucura. Não paro um segundo. Quando eu encontro uma mensagem dessa, eu, na hora, vou lá no meu particular e anoto o telefone e mando assim, esse é o meu telefone particular, já converso com você. Pra ele não desistir de mim. Tipo assim, fica aí que eu vou te dar atenção. E agora, aí volta e meia eu vou, tô aqui ainda, hein, tal. Aí na hora que eu termino o meu horário, aí por isso que eu te falo que eu tô fraquejando. Eu tô indo pra casa, eu tô conversando com o ouvinte. Eu chego lá em casa, eu tô fazendo almoço, tô conversando com o ouvinte. Meu filho na sala, mãe, com quem você tá falando? Meu filho, fica quieto, se mete não. E aí ajudando uma mulher que tá se separando, que tá sofrendo demais. Ajudar, como eu te falei, um cara, um dia desse, que ele falou assim, como eu sempre te dou bom dia, eu só quero te falar que a partir de hoje você não vai receber mais meus bons dias. Acabou comigo. Nossa, que forte. Mas isso é muito que a gente recebe, não é pouco, é muito. E é desesperador, porque tem gente que realmente nunca mais falou comigo. Entende? E você só conhece através do rádio. Então, assim... E você não dá conta de... muita mensagem, muito telefone. Não dá conta. Não dá conta. E é assim, igual, por exemplo, a gente que trabalha em rádio, você já trabalhou, você sabe disso, a gente também conhece o ouvinte através da voz, né? E eu tenho essa mania de quando a pessoa manda uma mensagem de áudio, que eu sei que não tá normal, eu falo assim, o que tá acontecendo? Eu já mando no ar. Não me engana não, hein? Tem alguma coisa aí. E sempre tem. Aí eles vão lá no telefone da rádio no particular e abre o coração. Aí eu tiro o meu tempinho, converso. Quando a Sol chega às 7 da manhã, é menos pior, porque aí a Sol fica com o telefone, mas ela fica assim, Cleide, alguém mandou uma mensagem. Aí eu falo, me dá aqui. Mas aí eu tenho mais tempo, porque eu tô só operando e falando, então eu posso ficar com o telefone. Só operando e falando. Tô só operando, mas é porque antes eu fico operando, falando e no telefone, entendeu? Aí é mais complicado.
Aí eu pego o telefone e aí eu converso. Aí é a hora de eu dar atenção pro ouvinte, que é o que eu gosto. Eu gostaria muito, mas eu ia ficar doido também. Se eu desse conta de todo mundo que pede ajuda. Ou que só quer falar. Tem gente que só quer falar. E aí eu também falo isso no ar. Eu falei, gente, eu não sou só locutora. Eu sei ouvir também. Pode falar comigo, tá? Pode se abrir comigo. Às vezes a pessoa descobre que tem uma doença, não falou pra ninguém da família, mas fala comigo. Nossa. Sabe? É uma carga pesada? É uma carga muito pesada. Tanto que dias atrás eu falei com o meu chefe assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E preciso mesmo, Bernardo, porque você sai dali com a sua cabeça assim, eu sou uma merda. Porque eu tenho um poder muito grande, que são várias pessoas pedindo ajuda, e a única coisa que eu consigo, às vezes, é direcionar a pessoa. Porque eu tenho alguns amigos que é médico, isso e aquilo, que eu vou direcionando. Você me ajuda? Ajuda. Você faz isso? Eu faço. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, a pessoa não sei o que ela... Você me empresta seu carro para eu ir em Guarapari, que tem um cara lá que vai fazer uma loucura se eu não chegar até ele. Tipo assim, eu fico assim, entendeu? Mas nem tudo eu consigo. Entendeu? Associar isso tudo à minha vida particular. E tô ficando doida, eu preciso de ajuda. Mas eu não tive ajuda ainda. Só para um desabafo, né? Mas em breve terá. Tomara. E eu fico imaginando assim, você teve experiência de fazer comerciais, aparecer na televisão. Sim. Eu fico imaginando assim, antes que as pessoas te reconheciam como? Você chegava no local e falava assim, gente, ia na padaria, me vê um pão. Aí o pessoal, Cleide, com a voz. E depois com a imagem, teve essa diferença? Muita. Teve sim. As pessoas sempre me conheceram, mas eu tinha que falar. Porque a minha voz eu não mudo, né? Não sei se você repara, mas assim, do jeito que eu falo aqui, eu falo no rádio. Então, não sou locutora. Como eu te falei, nunca fui locutora. O locutor, gente, ele precisa impostar a voz. Então, ele fala assim, pois é, a partir de agora, não sei o que e tal. Eu nunca fui locutora. Eu falo do jeito que eu tô conversando aqui. Então, quando eu chego no lugar e falo assim, me dá um picolé de jaca aí, a pessoa, Cleide? Isso é normal acontecer quando a pessoa não me conhece. Mas agora, com as redes Antigamente sociais... pedia autógrafo, hoje em dia pede selfie. Pede selfie, ainda pede autógrafo, de vez em quando, bem menos, mas... Nossa, já dei muito autógrafo na minha vida, meu Deus. Mas assim, eu já fui Xuxa, meu filho, capixaba, você tá por fora. A Xuxa capixaba. Jesus, não é Xuxa capixaba, mas eu imitava Xuxa, né? Mas fazia programa, assim, você não tem noção. Gente. Ave Maria. Na televisão ou no rádio? Não, tudo no rádio. Tá. Mas assim, fazia nas cidades. Era Cleide Costa Longa, que eu sempre levei meu nome, né? Cleide Costa Longa na cidade. E fazia a festa? Fazia festa ao vivo, dançando e não sei o que lá. Tipo assim, se apresentava artista, você também era o artista que se apresentava. Eu era artista. Era eu, a artista. E você não pensa... Não tinha outro artista, não era eu. Tô brincando, mas falando sério, isso é coisa interessante. Você não pensa em fazer algo parecido hoje em dia ou não cabe, assim, fazer... Tenho vergonha. Eu não sei como é que eu fazia aquilo naquela época. Eu sou muito tímida. Parece que televisão, não, mas eu sou muito... Televisão não gosto. Não gosto de televisão. Fez comercial, só aquilo. Mas se alguém fala assim, tem um programa pra você apresentar, tem quadro... Posso fazer por amizade. Não é meu forte. Tipo assim, eu gosto do rádio. Eu não gosto de televisão. Já fui convidada. Fui convidada pra fazer programa, pra participar, isso e aquilo. Não gosto. Aí eu falo assim, por amizade eu vou. Só. Mas assim, não precisa nem me pagar, hein? Eu falo assim, né? Porque não gosto. Eu não gosto desse negócio, vira pra cá, se mexe não sei o quê, não pode se mover, você tem que falar tal coisa, ensaia tal coisa, decora, não sei decorar, sou péssimo pra decorar. Mas será que tá faltando também um programa de televisão que te dê a liberdade? Porque você é comunicadora. Não, se me der... Uma vez eu participei de um programa que era assim, interativo, né? Que o cara da câmera ficou louco comigo. E nos dois sentidos. Louco pra conseguir me acompanhar e louco, ele falou assim, cara, você é muito boa. Eu falei, não espalha. Porque assim, eu não gosto. Eu não gosto de televisão, entendeu? Eu acho que quem sou eu pra poder julgar, mas talvez... porque a televisão, muitas coisas mudaram, né? Teve aquele apresentador de futebol que foi mandado embora porque comeu um biscoito. Hoje em dia, a apresentação... Hoje em dia, tá comendo, tá falando. Então talvez, se te dessem essa liberdade de fazer um programa, porque assim, não que... eu vejo televisão engessado, né? Esse negócio de engessado me quebra, né? Você tem que falar tal... Não sei falar. Você vê que no rádio, quando alguém fala assim, olha, eu vou falar assim, agora você fala... Não adianta fazer isso comigo, porque eu vou falar no ar. Gente, é mentira. Acabou de falar pra gente fazer assim. Eu não consigo fazer isso. Eu não gosto disso. Eu gosto do improviso, entendeu? Mas como é que foi essa experiência de gravar o comercial? Que acho que foi uma coisa nova pra você na televisão. Foi horrível. Tipo assim, não gosto, né? Mas fui. Era um dinheiro bacana, entendeu? E era pra aparecer, mas assim, teve um lado ruim, porque assim...
Eu sou uma pessoa que pechincho, foi de supermercado que eu fiz, né? E eu pechincho muito. Eu não sou uma pessoa que compra num supermercado só. Eu compro em vários. A promoção de ovo aqui, de arroz é ali, então eu vou comprar o ovo aqui e o arroz lá. Só que quando eu fiz essa propaganda, ela ficou no ar por 6 meses. Então eu me senti na obrigação de, por 6 meses, não ir em outro supermercado. Por respeito que você fez. E não só respeito. Uma vez eu passando de bicicleta em frente a um outro supermercado, a pessoa falou assim: você é a garota propaganda daquele supermercado, tá aqui? Eu falei, não, só tô passando. Tipo não assim, pode nem passar. Não. Então as pessoas, elas são terríveis com a gente, assim, sabe? Então, assim, não gosto dessas coisas, de que você tem que ficar podada, entendeu? E a televisão te faz isso. Você vê que a gente, no rádio, que agora as pessoas te conhecem, você já fica podado igual, por exemplo. Não é mais qualquer festa que a gente pode ir, que fique à vontade. Eu gosto de tomar minha cerveja, mas se eu chegar lá e observar que tem muita gente me olhando e eu sei que é ouvinte, eu paro de beber. Tenho muito medo de pagar um vexame, coisa que eu não sentiria medo se eu soubesse que eu estaria entre amigos, entende? Agora, meu ouvinte, não. Ele não pode perder essa coisa bacana de saber que eu bebo, mas que eu nunca vou cair. E um programa de auditório no rádio? Faria? Adoro, isso eu faço. Você vê que aquele programa a gente faz lá na Litoral, aquele encontro marcado com o ouvinte, que é tipo um programa de auditório. Eu adoro. Ali eu tô em casa. Ainda mais que eu tô falando pro ouvinte da minha rádio. Mais fácil ainda, entendeu? Então, assim, ali eu me jogo, é tranquilo, fácil. É curioso que aqui no estado eu não tive referência de programas de auditório sem ser o encontro marcado. Programas que tivessem um auditório que a pessoa pudesse ir lá assistir, como eu já vi. Teve a Conexão não sei o que lá, da TV Gazeta também. Que também era praticamente um encontro marcado, não era não? Que aí trazia um cantor, era tipo isso mesmo. Mas de ter assim um espaço ali, tivesse um auditóriozinho, arquibancadazinho que alguém pudesse assistir, será que isso... Seria legal. Será que seria legal? Você faria com o auditório? Assim, acho que sim, ali eu faria, acho que faria. Assim eu gosto. Eu não gosto de subir em palco com aquele monte de estrela. Estrela que eu falo não é nem a estrela cantor, são os que estão por trás dele, sabe? Que tipo assim, é um preciosismo, é uma besterol pra mim, né? Eu não gosto disso. A gente vai apresentar show, o artista é tranquilaço. Mas pra chegar nele, tanta barreira, tanta gente que se acha mais do que o artista. E eu já apresentei grandes shows, não quero mais. Sabe aquela coisa, tipo assim, não quero, nunca gostei, na verdade, mas eu não gosto por isso. É aquela coisa assim, vai lá, Cleide, vai lá, fala. Aí você sobe no palco, tá falando não sei o que, paraná. Daqui a pouco o cantor atrasa. O povo começa a vaiar. Até eu, se eu estivesse lá embaixo, ia vaiar, entendeu? Só que é muito ruim receber vaia, sendo que a culpa não é sua, é o cantor que tá atrasado. Você tá ali tentando animar a galera, mas é a pior coisa do mundo. Aí quando você olha pra trás e fala assim, posso chamar? O pessoal faz assim, enrola um pouco mais. Eu tive um show, só não vou falar o nome aqui, mas era de uma cantora famosíssima, né? Eu vou falar. Momento de desabafo. Você conta, não conta, mas eu vou contar. Bicho, aí na hora que, tipo assim, lá atrás o cara falou assim, Cleide, entra e chama. Aí eu falei, entrar e chamar ou entrar e enrolar? Aí ele falou assim, porque eu já tinha avisado antes, eu vou apresentar pra você, mas eu não vou enrolar ninguém. Se a cantora estiver atrasada, que ela já tinha fama de atrasar, e não por causa dela, por causa dos outros que faz aquele monte de oba-oba lá atrás, né? Aí eu peguei e falei assim, se ela atrasar, eu saio do palco, deixa o povo vaiando até ela entrar, tá? Já tinha avisado, né? E foi batata, o que aconteceu? Na hora que eu subi no palco, o povo já começou a vaiar. Eu não era nem a cantora, né? Gente, só vim aqui, eu só tô trabalhando. E foi no Álvares, lotado, abarrotado. O meu também foi E o povo... Aí eu só falei assim, vocês querem ouvir fulana de tal? Que é a fulana foda. E todo mundo... Eu falei assim, então ela vem aí. E piquei a mula. Isso aí. O cara falou, por que você fez isso? Você nem esperou o meu coisa. Eu falei, eu te avisei. Agora se vira. E fui embora. Aí no outro dia ele foi me pagar. Eu falei, não quero. Nem precisa. Mas por essas e outras que eu não gosto disso. Porque é um mundo que não me enche os olhos. Vem um monte de cantor, você não quer ir apresentar isso? Não quero nem conhecer. Não, tipo assim, porque é muita burocracia. O povo não sabe, mas a gente que trabalha com isso sabe. Lá atrás, cara, é muito difícil. Nossa. Você chega ali, quero tirar uma foto com um cantor fulano de tal. Agora, o último show, Henrique e Juliano, por exemplo. Você não tem noção de como é que é. Você tem, né? Mas assim, a maioria... As pessoas normais não tem noção, tipo assim, de como é difícil você chegar até ele mesmo, você trabalhando na rádio que tá trazendo o show. É muito difícil.
Não é assim. E acham que a gente é amigo também. É. Manda mensagem aí pro Henrique Juliano. Pra poder... Consegue uns 10 convites pra mim. Ele tá no meu zap aí, eu vou pedir pra ele. Hoje tem show em Vitória, mas o meu, só pra desabafar. Foi também? Foi o primeiro show que eu apresentei. Eu trabalhava na Rádio Tropical. Aí eles falaram assim, vai lá, eu era estagiário, vai lá. Eu falava notícias de artista, assim. Não tinha programa, não. Só entrava falando fofoca. Tá. Aí, mas vai lá, estagiário, apresentar. O show era de 2 bandas. Estavam começando, por isso que me mandaram. Bros e Ruge. Nossa. No Álvares. Aí tava lá. Aí eu tô todo... E devia estar assim também, né? Lá, tava todo humilde, mas todo lotado, de adolescente irritado. Adolescente e pai. Aí, e o show atrasado. E aí, eu, o estagiário lá, falei assim, né, inocente, vim aqui pra apresentar. Então, vai lá, enrola um pouquinho. E não sabia de nada, né? Nunca tinha apresentado no show. Quando eu pisei lá, boa tarde, era de tardezinha, o show... Nossa, o Álvares veio abaixo, me batendo. E aí eu nem me ouvia, nervoso, tremendo. Eu falei assim, gente, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho... A galera vai o mais alto, não sei o quê. Aí, enfim... Não, você não pode falar daqui a pouquinho, não. Então, eu falei daqui a pouquinho. Tem as palavras-chave daí. Tudo que ele falou assim, ele não pediu pra eu falar isso, daqui a pouco, enrola lá. Eu falei, gente, daqui a pouquinho... aí foi aumentando, aí eu voltei a segunda vez, o pessoal vaiando e tal, mas aí a segunda era de verdade, eles estavam lá. Aí quando eu chego na rádio, eu sempre imprimia, né, o papel para falar da notícia. Aí já o coordenador falou assim, cabeça, Bernardo, já tá lá na rádio as primeiras notícias que a gente tirou, porque a internet tá com problema. Quando eu pego assim para ler, locutor da rádio vaiando no Álvares, que ele fez uma pegadinha comigo. Tá! Que eu fui vaiado, porque assim, ficaram me pegando, assim, falando assim. Mas é isso, Mas todo mundo já foi vaiado, Bernardo, todo mundo. E eles, na verdade, eles não vaiam a gente, eles vaiam a produção que atrasa. O atraso, a gente tá ali. É porque realmente é uma falta de respeito. E eu também acho uma falta de respeito. Se eu estivesse lá embaixo, eu tava talvez vaiando. eu já tinha assumido. Mas eu já senti vontade de falar isso no palco. Falei, gente, eu queria estar aí com vocês. Eu já fiz um negócio desse e depois tomei o expor do então, não dá pra falar. Às vezes eu falava uns negócios que não era pra falar. Por isso que eu não cobro. Eu faço por amizade. Porque se eu quiser falar, eu vou falar, então. Mas assim, eu prefiro hoje não apresentar, entendeu? Agora, apresentar ali dentro, pra rádio, pra minha rádio, pros meus ouvintes, é mais fácil. Não tem essa coisa. Eles não vão me vaiar. Porque eles também vão estar ali para ver a gente, entendeu? É menos pior. Agora você vai numa multidão, como foi esse show, que não era nem o público da rádio que eu trabalhava, era um público mais adulto. Vai ter paciência com quem que subir no palco lá, vai começar a vaiar mesmo. E você, como que você, assim, se enxerga e olha, assim, a sua carreira daqui para frente? Qual é o seu desejo? Meu desejo é continuar do jeitinho que eu sou. Assim. Desse jeito lá? Você sabe que uma vez eu ouvi de um gestor que ele falou assim, como você pensa estar daqui a 10 anos? Aí eu falei, do jeitinho que eu tô agora. Aí ele falou assim, primeiro ele perguntou daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu falei, do jeito que eu tô, fazendo locução, feliz, do jeito que eu sou. Aí ele falou, e daqui a 10 anos? Aí eu falei, da mesma forma. Daqui 20, você quer perguntar? Aí ele riu, né? Aí eu falei assim, olha, eu não sei se você está entendendo, mas eu não quero morrer dando rádio, mas eu quero morrer fazendo a comunicação. É o que eu amo fazer. E eu tenho muita sorte de trabalhar no que eu gosto. E aí ele foi desmotivador, porque eu ouvi dele assim... mas eu acho que você poderia pensar em alguma coisa e agregar alguma outra coisa. Foi muito ruim ouvir isso, sabe? Porque ele quis mudar a minha cabeça para ver se eu queria algo mais dentro de uma empresa tão grande. Eu trabalho numa empresa grande no Espírito Santo, mas não quero. Não quero TV, não quero rádio. Me deixa em paz aqui. Tipo assim, eu amo isso. Dá dinheiro? Dá. Tipo assim, ali dentro eu ganho bem? Não ganho bem. Mas eu consigo ganhar dinheiro com rádio, entendeu? Sendo quem eu sou. Eu sempre trabalhei com o meu nome. Não é... na Litoral, que eu sou a Cleide Costa Longa da Litoral. Eu sempre fui a Cleide Costa Longa da Nova Onda, do Novo Tempo, da Cultura de Castelo. Sempre fui. E agora, Cleide Costa Longa da Litoral. Mas é Cleide Costa Longa. Se eu não fosse boa, eu não seria de nenhuma dessas rádios, né? Então, acho que uma coisa ajuda a outra, agrega a outra. Então, também não venha me falar assim, porque você só é por causa da empresa. Isso não existe, né? Na minha concepção, não. E a prova disso é que eu tenho recebido muitas ofertas de emprego de outras grandes rádios, que eu tenho muito respeito. Umas até me balancearam, e não foi pelo dinheiro, foi pela proposta de trabalho, que seria do caramba, assim, que eu fiquei muito tentada.
Mas ainda sou daquela, Bernardo, que se eu saio de casa com alegria para trabalhar, eu continuo ali. Sabe? Então, assim, se eu... já passei por um momento ali, onde eu tô, que eu fui triste para trabalhar. Saí de casa triste por problemas lá dentro, mas não eram com os ouvintes, porque eu trabalho para o ouvinte, era com parte da equipe, né? Então, assim, e era muito ruim. Nesse momento eu pensei até em desistir, mas em respeito aos ouvintes, eu não desisti. E hoje ficou tudo bem de novo, porque essa parte da equipe não tá mais lá. Eu saí de lá, sou eu não, né? Não, não é você tanto não. É que você tá aqui, obrigado, graças a Deus. Não, jamais. Tô brincando. Mas você sabe, né? Até quem é. Mas assim, graças a Deus, continuo indo. Recebi uma outra proposta recentemente, assim, não tem nem uma semana, sabe? Que eu fico muito feliz quando eu recebo proposta, muito, porque eu vejo muito respeito no meu trabalho. E também foi uma proposta muito legal. Mas eu não chego nem a querer ouvir o salário, para nem me sentir tentada, porque a gente sabe também que a gente precisa de dinheiro, né? Tem alguns... E aí, se eu chegar a ouvir o salário, talvez eu fique assim, ai meu Deus, eu tô tão apertada, e eu, né? Mas tipo assim, e aí? Será que eu vou ter o mesmo prazer em acordar 3h30 da manhã, preparar meu cafezinho e sair de casa radiante, fazendo exercício, for no audiólogo, até chegar na rádio para trabalhar feliz? Será? Não sei. Tem coisa que não tem preço. É isso. Então, assim, enquanto eu estiver feliz, que foi a resposta que eu dei para ele, enquanto eu estiver com essa energia gostosa de trabalhar onde eu estou, eu não vou sair. Que eles não me ouçam. Porque, assim, o bom seria eles saberem que eu tenho esse monte de proposta, entendeu? Se eu fosse aquela pessoa que entrasse lá e falasse assim, olha, eu recebi uma proposta tal, tá? Abre seu olho aí, não sei o quê. Mas também não gosto de barganhar. É muito ruim barganhar, sabe? Eu quero que eles me valorizem. E eu não quero que eles esperem eu chegar a falar assim, eu tô saindo. Porque o dia que eu chegar, eu vou sair. O dia que eu falar assim, olha, realmente agora não dá mais, eu quero ir para outro lugar, não vai ter dinheiro que vai me fazer segurar, entendeu? Por isso que você é referência. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. É a primeira, mas tem conversa para muito mais. Deus é pai. Agradecer muito. As redes sociais da Cleide, também da rádio, vão estar aqui no link da descrição para você poder clicar. Outras empresas que quiserem fazer comercial com ela, podem aproveitar. E obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei o ambiente gostoso, a sala, a canequinha. Gente, isso é um luxo. Nossa, e a água fica até mais gostosa, né? O bate-papo, a gente sempre conversou muito abertamente sobre qualquer tipo de assunto e jamais poderia deixar de vir prestigiar e participar do seu programa, tá bom? Obrigado. Muito sucesso para você. Uma honra. E você que tá aí começando sua carreira, que tá aí assim, com dificuldade, ou que, né, tem uma pessoa com referência com história, esse podcast foi assim sensacional, você vai aprender muito. E aproveita, se inscreve, clica aqui no gostei, no joinha, para curtir esse bate-papo e outros também incríveis. Até a próxima. Tchau!